Para quem fica, eu quero contar que o mercado financeiro elevou de 5,08% para 5,50% a projeção para a inflação do Brasil em 2025. Vamos entender esses números com o Álvaro Nocero. O que o mercado financeiro está levando em conta, Álvaro? Pois é, Evandro, os analistas do mercado financeiro elevaram mais uma vez a expectativa de inflação para este ano, saindo então de 5,08% para 5,5%, uma elevação de 0,42%, como de acordo ali com o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira. A média estimulada pelo Banco Central é de 3%, com uma tolerância de 1,5%, ou seja, o mercado financeiro prevê que a inflação vai estourar o teto da meta mais uma vez e até com uma certa folga de 1 ponto. Para 2026, a situação piora também um pouquinho, saiu de 4,1% para 4,22%. Com relação à Selic, o mercado manteve a estimativa de 15% ao ano, mas para 2026 houve ali uma alta na projeção de 12,25% para 12,5%. E nesta semana teremos uma nova reunião do Copom que deve elevar os juros, será a primeira sob o comando do atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Atualmente a Selic está em 12,25% ao ano. Para a gente finalizar também com relação ao PIB, teve uma leve alta, saindo de 2,04% para 2,06%. Volto com você, Evandro. Muito obrigado, Álvaro Nocera. Um ótimo trabalho. Me deixa trazer a ilustração desses dados que eram ditos aqui pelo Álvaro Nocera com essas estimativas que foram apontadas pelo mercado. Havia no começo uma estimativa de que essa inflação chegasse a 4,99% em 2025. Depois, os analistas aumentaram a estimativa para 5%, mais uma vez para 5,08% agora no dia 20 de janeiro, chegando no dia 27 com 5,5%. Por que isso está acontecendo, hein, Alangani? Sempre uma projeção para cima e nenhum declínio. Por várias razões, Evandro. Então, você tem a questão do dólar, você tem a questão dos gastos excessivos do governo, que tem pressionado a demanda acima da oferta, então, principalmente ligado a essa questão fiscal e o próprio processo de desancoragem, ou seja, a projeção de inflação ela vai piorando e isso pode contaminar a inflação presente. E me chama a atenção, Evandro, porque se a gente olhar, né, nas últimas semanas, 4,99 para 5,08. Geralmente são revisões pontuais. Mas nessa, do dia 20 para o dia 27, é uma revisão muito grande. E isso pode contaminar as inflações agora, a inflação agora no presente. E, Evandro, o que chama atenção também é a Selic aí no patamar de 15%. Então, a gente está falando de um cenário de inflação alta com Selic lá em cima também. Então, pode penalizar a atividade econômica também. E eu quero falar um pouquinho do IPCA 15, que é a prévia da inflação, para a gente entender como é que ele funcionou nos últimos tempos, né? Então, aqui tem vários números mostrando desde janeiro de 2024 até janeiro de 2025, onde o IPCA 15 apontou aqui uma desaceleração em relação a dezembro, 0,11%, é o menor resultado desde o início do Plano Real para o mês de janeiro. Só que qual é a questão que nós precisamos observar aqui? Havia uma expectativa do mercado de uma deflação de 0,02%. E o resultado veio bem acima dessa expectativa, com um aumento em relação a essa expectativa de 0,11%. Se a gente olhar os últimos meses, é claro que aqui, em outubro de 2024, esse resultado foi de 0,54% e ele é sempre medido em relação ao mês anterior. Então, houve aqui um aumento de 0,62% de outubro para novembro, depois em dezembro 0,34%, caiu para 0,11% em comparação, mesmo assim, acima das expectativas do mercado. E de que maneira que a gente tem que observar isso, Gustavo Segré? Eu concordo com Alan na tendência muito rápida de aumento. Da 8,27% de aumento na previsão em apenas uma semana. É muito. E aí estamos com um aumento na projeção da taxa Selic. Falamos sobre isso no ano passado, retornamos sobre isso e vamos falar agora também. Uma palavrinha, dominância fiscal. Eu acho que estamos cada vez mais perto dessa situação. E aqui, gente, nós temos quais principais fatores para 0,11%? Alimentos, bebidas e serviços, ô Fábio Piperno. 0,11% é o menor índice mensal em mais de um ano, né? Podem checar todos aí. Não, é o menor índice, eu falei, é o menor índice para o mês de janeiro desde o início do Plano Real. Exato, e em mais de um ano é o que mais caiu. Por incrível que pareça, apesar de todo
enfim, de tudo que a gente viu e ouviu nesses últimos tempos, nesse mês de janeiro, a inflação volta a ficar dentro da meta. Mas acima do que era estimado pelo mercado, que era de uma deflação de 0,02. Felizmente, assim, o mercado continua de acordo com aquilo que eu sempre acho. Ele erra sempre. Agora, veja, Evandro, tem uma outra. Há analistas muito responsáveis, como Zé Paulo Kupfer, por exemplo, que estão também afirmando que a inflação pode chegar a esses 5,5% que o tal do Focus apontou esse mês. Agora, veja, não é normal esse salto, como o Segré apontou, de mais de 8% na previsão de uma semana para outra. Ou seja, 0,42% a mais de uma semana para outra. Quer dizer, tudo isso foi espontâneo e assim, de uma hora para outra, de uma semana para outra, eles acharam que ia ter esse estouro. Eu acho que há coisas que a gente sempre deve suspeitar um pouquinho. Não, às vezes o que acontece, né? A previsão do Focus, ela não é uma média, né? Então a média, ela pode ser contaminada por uma instituição, né? Exatamente, uma instituição financeira puxou a média lá para cima e aí elevou a média. É uma mediana. E a mediana, você não tem esse efeito dos outliers, né? Mas o que pode acontecer, Piperno, e isso é muito comum, é que uma grande instituição financeira revisa a sua projeção. E todo mundo sabe. Porque isso sai na Bloomberg, porque os analistas conversam e, de repente, todo mundo começa a copiar, né, a projeção daquela instituição financeira. Então, se ela tem credibilidade, opa, olha, tá o banco lá, revisou. E aí todo mundo vai num efeito manada. A gente viu isso durante a eleição do Jair Bolsonaro. Quando ali na reeleição, né, em 2022, uma grande instituição financeira revisou o crescimento para uma queda do PIB. E aí todo mundo copiou e projetou uma queda e, na verdade, o país cresceu ali 3%. Então, pode ser isso, mas, diferentemente daquela época, a gente tem, sim, de fato, um processo inflacionário. Fala, Piperno. Rapidamente, obviamente eu não tenho toda a memória dessas variações semanais, mas se em algum momento desses últimos anos houve uma variação semanal de 0,42 para cima da expectativa de inflação, por favor, mandem para a gente. Agora, Zé Maria Trindade, nós comentávamos aqui, né, a reação que deve acontecer também pelo Banco Central para tentar controlar essa inflação, principalmente a partir das estimativas que começamos a acompanhar agora. E de que maneira que isso também vai cair para um governo que já está preocupado com a inflação, principalmente dos alimentos, que são aqueles que têm influenciado nesses resultados? Pois é, uma luta inglória, né? Porque a luta do Banco Central, a caixa de ferramentas do Banco Central é limitada ali a juros e a tendência, como diz o Segré, é mesmo de aumentar a taxa de juros, que já está muito alta, mas a situação é que leva o Banco Central a isso. Eu li recentemente um estudo muito bem feito sobre a relação de inflação e impopularidade de presidentes da República. É uma comparação muito importante e mostra que quando a inflação sobe, a popularidade do presidente em exercício, né, que está na função, cai. E, mais recentemente, a eleição nos Estados Unidos, o banho de votos do Donald Trump se atribui exatamente à situação de inflação lá entre os americanos. Que foi, Piperno? É uma correlação, assim... Tá virando o olho aí. É uma correlação, assim... Peguei no flagra, não, ele pois não, mas é rápido, em 30 segundos. É uma correlação bastante lógica, inflação alta, popularidade do governante embaixo. Perfeito. A não ser nos Estados Unidos, nessa última vez, em que a inflação caiu muito, mas a inflação dos alimentos foi maior do que a média. Daí a impopularidade do Essa impopularidade é natural, mas você enxerga algum tipo de atitude do governo para que isso acontecesse? Eu digo atitude irresponsável? Irresponsável, não. Mas em alguns, por exemplo, quando lançou o pacote do ajuste fiscal, naquele mesmo dia também falou sobre aumento da taxa de isenção, da faixa de isenção do IR. Naquele dia houve um estouro, por exemplo, do dólar. E para você, Segré? O governo não está fazendo o que deve fazer para cuidar disso. É apenas vamos reunir com os atacadistas. Assim você não vai resolver a questão da inflação. Mas vamos dar um crédito. Esperemos aí a ver se o Focus errou de novo. Eu concordo que é um aumento muito expressivo. É pouco comum, mas
Arremate, Gani. Não, o governo nunca teve uma preocupação inflacionária, sempre foi uma preocupação com a atividade econômica, com o emprego. A inflação sempre deixou de lado, que é uma linha mais desenvolvimentista, mais keynesiana, mas tem o seu preço, a inflação veio para ficar.